Dando continuidade, então, à próxima oitiva, eu queria agradecer a senhora Andréia Cristina Salvo, agradecer a sua presença aqui para colaborar com as informações dessa prestação de contas, referente ao convênio número 18 de 2013, da prestação de contas da Associação Corpo e Alma. Então, agradeço mais uma vez a sua presença aqui, doutor Zé Renato, por estar brilhantemente assistindo aí as pessoas inquiridas. Eu gostaria também de solicitar da plateia a questão de se evitar aí sinais e, se houver algum sinal fora que não venha de encontro aos trabalhos aqui, considerando que o doutor Zé Renato já está aqui constituído para assistir a pessoa que está sendo inquirida. Então, eu solicito que se evite na plateia algum sinal ou mensagem, algum tipo desse procedimento aí. A gente, havendo isso, nós vamos solicitar a retirada do local dessas pessoas. Passo a palavra ao relator, Valcir Bragato, para o início dos trabalhos e da oitiva da senhora Andréia Cristina Salvo. Senhora Andréia, boa tarde. Boa tarde. Como já bem disse o nosso presidente, é importante e agradecemos a presença de Vossa Senhoria aqui junto a nós. Primeiramente, qual o serviço que você prestava junto à Associação Corpo e Alma? Eu sou nutricionista, né? Então, os serviços que eu prestava eram baseados em orientações nutricionais, cálculos de IMC e relação cintura-quadril, que seria uma anamnese de cada indivíduo, que o professor Rafael passava para mim. Cálculos de IMC, né? relação cintura-quadril, e para alguns indivíduos que teriam esse desvio, algumas orientações. Não seriam para todos, somente para as pessoas que caberiam as orientações. Perguntada pelo relator, qual o serviço que a depoente prestava junto à Associação Corpo e Alma, informa que, como nutricionista, fazia orientações nutricionais, cálculos de IMC, relação cintura-quadril, anamneses, né? Anamneses e orientações às pessoas assistidas. Esse trabalho era desenvolvido também no local das atividades? Não. Esse trabalho eu fazia em casa, tá? E em nenhum momento eu fui na entidade. Tá? Okay. Eu não fazia nenhum trabalho lá com eles. Certo. Prestava este serviço na sua própria casa e em nenhum momento compareceu aos locais de atividades. Não tendo contato direto com as pessoas durante as atividades, as informações das pessoas eram passadas para você? Sim, o professor pegava com as pessoas, fazia anamnese, eu fiz todo o formulário, ele preenchia todo o formulário e passava para mim. E através desses valores, eu fazia o cálculo e passava as orientações para ele mesmo passar para os indivíduos da atividade. Tá. Né? O professor, quem que era? Professor Rafael. Professor Rafael. As informações necessárias para avaliação da depoente eram levadas pelo professor Rafael.
no grupo de pessoas que eram atendidas, que mantinham atividades junto à associação, havia pessoas que apresentavam algum tipo de restrição alimentar, que tinham algum tipo de patologia, como diabetes, sim, ou outros casos? Hipertensão. As mais comuns eram diabetes e hipertensão, né? Pela idade também. Tá, ok. Perguntada se havia pessoas com algum tipo de restrição alimentar no grupo que frequentava as atividades, esclarece que os casos existentes, na maioria, eram por diabetes ou hipertensão. Como eram feitos os pagamentos dos seus serviços? Eram pagos em dinheiro, eram pagos em cheque? Em cheque. Da própria associação? Sim. Informa que os pagamentos que recebia eram efetivados em cheque da associação Corpo e Alma. E quem que os entregavam a você? Professor Rafael. E lhe eram entregues pelo professor Rafael. Qual o período da prestação de serviços no ano de 2013? De setembro a dezembro. Setembro a dezembro. Perguntada sobre o período da prestação de serviços no ano de 2013, informa que ocorreram desde o mês de setembro até o mês de dezembro. Houve algum momento em que as pessoas que eram atendidas pela instituição chegaram a comparecer na sua casa para alguma conversa pessoal? Não, né? Porque as orientações eram bem esclarecidas, né? Como o professor Rafael já tinha uma noção, né, na parte de educação física e alimentação, porque quando estuda tem essa parte de alimentação também. Então era bem passada, explicada, e qualquer dúvida ele mesmo recorria a mim. Mas nunca ninguém foi em casa. Não houve necessidade? Não. Declara que não houve necessidade do comparecimento pessoal de qualquer pessoa que frequentava as atividades na sua residência para orientação pessoal, pois o professor Rafael, formado em educação física, tinha todas as informações e orientações necessárias para transmitir a essas pessoas. Eu passo para o presidente Penha. Se tiver alguma outra questão, eu faço posteriormente. Pois não, dona Andréia, a nota fiscal de número 24391, série C, expedida em data de 9/1/2014, no valor de R$ 3.100. Sim. Isso é da prestação de contas, está contida na prestação de contas, referente a serviços de nutricionistas. Eu pergunto, existem comprovantes individualizados dos atendimentos, a relação de pessoas efetivamente atendidas e qual foi o atendimento dispensado a essas pessoas, em sua maioria idosos? Acho que uma parte a senhora já respondeu, mas se, assim,
se existem comprovantes individualizados dos atendimentos de nutricionista, né? A relação de pessoas efetivamente atendidas e qual foi o atendimento dispensado a essas pessoas. Sim, tem todos os formulários de cada indivíduo, tá? Como eu disse, anamnese, relação cintura-quadril e IMC, que é índice de massa corporal, de todos os participantes da atividade. Pois não. Em questão do presidente, vereador Penha, da nota fiscal 24.391, de 9 de janeiro de 2014, no valor de R$ 3.100, se existe comprovantes individualizados dos serviços prestados às pessoas do projeto, informa que existem tais registros. Se era do conhecimento da senhora Andréa, que a associação ela concedia aos associados, aos participantes do projeto, um kit de alimentação, né? Eu pergunto, era de acompanhamento de Vossa Senhoria a questão dessa alimentação dessas pessoas, considerando até, Vossa Senhoria disse que muitos tinham alguns problemas de diabetes e tal, e foi de informação nossa aqui, que essa alimentação era composta por pão, uma fatia de queijo e apresuntado. A senhora orientava ou tem conhecimento da sessão dessa alimentação para esses atendidos? Passava pelo crivo profissional de Vossa Senhoria? Sim, isso foi discutido entre a gente. Sim. E um pão com mussarela e presunto não iria fazer efeito nenhum, mesmo porque os indivíduos tomavam remédio controlado, fazia tudo controlado. Pois não. E pegava quem não queria, não era necessário. Pois não. Muito obrigado. Perguntado se tinha conhecimento que a Associação Corpo e Alma fornecia um kit lanche às pessoas que frequentavam as atividades, informa que era sim do seu conhecimento e que, por ser composto o lanche de um pão, uma fatia de queijo e uma fatia de presunto, não causaria nenhum problema às pessoas do projeto e que esses lanches eram colocados à disposição e só as pessoas que queriam os consumiam. Para finalizar, Andréa, se a senhora tem assim algum grau de parentesco com algum membro da diretoria, com algum prestador de serviços da associação e com algum vereador da legislatura dessa Casa de Leis. Sim, meu pai, José Oswaldo Salva, presidente da Associação Corpo e Alma. Professor Rafael Fernando é o meu esposo. Em relação a vereador, eu tenho você, né, como o meu pai é seu primo, né, de terceiro ou segundo grau, e o Júlio César, que é primo do meu esposo. Pois não. Obrigado.
Em questão, pelo vereador Penha, se a depoente tem algum grau de parentesco com membros da diretoria da Associação Corpo e Alma, vírgula, com algum outro prestador de serviços, ou mesmo com algum vereador desta legislatura, junto à Câmara Municipal de São Carlos, esclarece que o presidente da associação, senhor José Osvaldo Salvo, é seu pai, o senhor Rafael Fernando, coordenador do projeto, é seu cônjuge, informa também que seu pai, José Osvaldo Salvo, é primo, né, do vereador, é primo de segundo ou terceiro grau do vereador Penha, por parte materna, e o seu esposo é primo do vereador Júlio César Pereira de Souza. Penha. André, de minha parte, agradecer muito os seus esclarecimentos aqui, a sua vinda até aqui. Muito agradecido mesmo. Em nome da comissão, eu agradeço ao Dr. Zé Renato pela assistência à Andréa. Estaremos sempre aqui à disposição, como deixo claro também a todos os que foram ouvidos, né? Nós precisamos da elucidação dos fatos, não se trata de nenhuma acusação e tampouco de um julgamento que não é pertinência dessa comissão. Então, seremos os primeiros a constatar, constatando a lisura de todos os trabalhos, de toda a expressão de contas, os primeiros a dizer que está tudo em ordem perante a sociedade e perante também a comissão e aos demais vereadores dessa casa. Eu agradeço a presença de Vossa Senhoria aqui. Passo a palavra para o Lineu, vereador Lineu Navarro. Boa tarde, André. Boa tarde. Eu queria a primeira questão para perguntar para você. Esse convênio entre a Corpo e Alma e a Prefeitura Municipal, em determinado momento, foi mais ou menos no mês de agosto de 2013, ele foi pedido alteração dele, para incluir, fazer uma substituição do valor previamente aprovado de 3.100 para a compra de um computador, aí resolveu-se, na verdade, alterar isso para a contratação do nutricionista. Que no caso foi você, no mesmo valor de 3.100. Você tem conhecimento, ou você ajudou na elaboração dessa alteração que foi feita no encaminhamento da Prefeitura, do plano de trabalho? Não, na verdade não foi uma ajuda. O que que acontece? A gente até conversou que seria uma coisa legal, mas acabou não mudando pelo computador, pela orientação. A gente até chegou a conversar que seria uma coisa legal entrar orientações, como eram pessoas que tinham mais idade, uma certa idade, que tinham doenças associadas, então seria legal fazer aquela associação de atividade com alimentação, mas em parte do que você falou aí, que da troca, eu não desconheço. Perguntada pelo vereador
Lineu Navarro. Se tinha conhecimento dos motivos que levaram a associação corpo e alma a modificar a utilização do valor de R$3.100 da compra de computador anteriormente prevista para a prestação de serviços de nutricionista, esclarece a depoente que houveram conversas entre as pessoas atuantes junto ao projeto de que, por tratar-se de grupo de pessoas já com mais idade, a orientação nutricional seria importante para aquelas pessoas. É isso? Bragato, mas que ela não participou da elaboração da proposta de modificação apresentada junto à Prefeitura. Isso. Não. E que ela não participou da elaboração da proposta de alteração da proposta, elaboração da proposta de alteração da proposta de alteração do plano de aplicação apresentado junto à Prefeitura. Do plano de aplicação apresentado junto à Prefeitura. Obrigado, Lineu. Segue. Andréia, você sabe o quantitativo que foi apresentado nesse plano de aplicação para justificar o valor a ser pago de R$3.100 à contratação da nutricionista? Você tomou contato disso quando foi contratada pelo Rafael? Sim. Qual que era o número? Do valor, você está falando? Não, o valor não, o número e a descrição do que justificaria as atribuições suas nesse contrato, não? Não. 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 Eu não entendi a pergunta. Se ela sabia o quantitativo ou os procedimentos que deveria elaborar na contratação que foi feita dela junto à associação, nesse projeto. Eu não entendi. Por favor. É assim, quando a Prefeitura autorizou, e isso vai se dar em dezembro, na verdade, que fosse feita a alteração do plano de aplicação dos recursos para a contratação da nutricionista, no caso você, foi apresentado um número de procedimentos que deveriam ser adotados pelo nutricionista a ser contratado. Sim. Isso você sabia? Sim, sim. Em questão, se era do conhecimento da depoente do quantitativo de serviços a serem prestados pela nutricionista para a definição do valor a ser pago, informa que tinha conhecimento. Lá descrevia, na verdade, você afirma que tem conhecimento, teve conhecimento para a sua contratação, de 100 avaliações e orientações individualizadas, e aí teria mais 2 procedimentos, consultas e uma avaliação final. Você tem lembrança de quanto que foi feito disso efetivamente? Sim, eu fiz as 100 avaliações. As 100 avaliações? Sim. E depois teve a avaliação final no processo do projeto? Essa avaliação final está relacionada ao quê?
Que seria assim, ó, anamnese, que eu passei para eles já, anamnese, o cálculo de índice de massa corporal, que seria IMC, e de relação cintura-quadril. A partir desses dados, eu daria orientações para cada indivíduo, que, por meu entendimento, a avaliação final seria isso, entendeu? Ver a classificação que o indivíduo está na índice de massa corporal, relação cintura-quadril. A partir desses dados, eu passo orientações, sendo finalizada, o que foi feito, sendo finalizada, passando para o professor Rafael, passando para o pessoal. Quer dizer, não teve nenhuma relação pessoal sua com nenhuma das 100 avaliações que você tenha feito? Não. Eu nunca fui nenhuma. na entidade, não. E nem eles foram na tua casa, nenhuma avaliação? Nada. Não. Ele passava para mim, eu fiz o formulário, o Rafael. Mas individualmente com as pessoas, você não fez em loco, assim, ou pessoalmente com as pessoas, nenhuma avaliação final? Não, eu não fui, não tinha necessidade, porque eu tinha os dados comigo. O professor Rafael pegava e passava para mim. O que bastava era somente os dados, entendeu? Sobre o quantitativo do serviço prestado, declara que realizou as 100 avaliações e orientações previstas e que, nas informações passadas ao professor Rafael, já fazia parte também como avaliação final. Andréia, você tem alguma clínica, ou não sei qual é o termo que usa na questão nutricionista, ou presta serviço para outras entidades ou instituições, ou particular? Eu sou formada nutricionista, então eu posso trabalhar na área clínica, na área nutricional, hospitalar. No momento, eu não trabalho com a área clínica, eu prestei... Em 2013, você trabalhava em algum local como Sim. nutricionista? Em 2013? Não, além desse Já contrato? trabalhava, sim. Trabalhava onde? Trabalho numa empresa para restaurantes. São restaurante. Sodexo. Sodexo, né? Eu sou nutricionista. Naquele período de 2013? Sim. Em questão, se a depoente atuava como nutricionista, além dos serviços prestados à Associação Corpo e Alma em 2013, declara que trabalhava junto ao restaurante Sodexo. É isso? É uma rede do Sul. O local de trabalho era em São Carlos Sim, ou era fora? Eu trabalho aqui, mas a empresa não é daqui. A empresa que é de fora? Que é de fora. Tá. Eu trabalho desde 2010 com eles. Restaurante Sodexo. Sim, trabalho. Empresa com sede no Rio Grande do Sul, que também atua na cidade de São Carlos. Aqui em São Carlos, onde que é que você prestava esse tipo de serviço? Eu trabalho ainda na Profarma, distribuidora de medicamentos. Está em São Carlos no final, né? Isso. Complementando, Profarma. É isso, né? Uma empresa de medicamentos. Isso. Nesta cidade. O tipo de atribuição sua nessa empresa é similar ao que você fez no Corpo e Alma ou não? Não. Lá são indivíduos sadios e na parte de restaurante industrial. Na empresa Profarma,
sua atuação está relacionada ao restaurante industrial. Você teve já, antes de 2013, algum tipo de contrato com alguma instituição ou empresa que tivesse que fazer esse tipo de atribuição para o qual você foi contratada na Corpo e Alma? Não, na parte clínica somente com a Corpo e Alma. Se teria atuado em alguma outra instituição com prestação de serviço nas mesmas características da associação Corpo e Alma, informa que não. Andréia, você considera que você fazer as avaliações baseadas nas informações que vieram, né, do coordenador do projeto e repassá-las às suas orientações, do ponto de vista que cada pessoa deveria seguir, do ponto de vista nutricional, para que ele chegasse com essas informações às pessoas, é o procedimento normal adotado pelo nutricionista nesse caso, é isso? Normal, porque eu tinha os dados certinho, entendeu? Ele tem um conhecimento na parte de nutrição, porque o educador físico ele tem 6 meses de alimentação, na parte de alimentação também, então ele tem que ter um conhecimento também, né? Então, o que era passado para mim era uma coisa certa, entendeu? E passava as orientações de acordo com aqueles números, aqueles dados que ele passavam para mim. Então, seriam dados confiáveis. Mas você, com certeza, você sabia que, na verdade, a atribuição dele não era essa, enquanto coordenador do projeto. Sim, mas quem assinava e quem fazia, passava para ele, as orientações seriam eu. Ele simplesmente só passava as orientações, que eu falava para ele. Em nenhum momento ele falava alguma coisa que ele achava. Simplesmente eu que fazia as orientações e passava para ele, ou seja, ele lia o que eu digitava. Isso era tudo passado por escrito, as avaliações, então? Sim, sim. Eu queria pedir deferimento para que fosse solicitado esses documentos específicos. Todas as orientações foram passadas por escrito das 100 avaliações que foram feitas, no caso aqui dos usuários do programa. Deferido o pedido de Vossa Excelência. Só complementando uma coisa, que não eram todos os indivíduos que tinham orientações. Alguns não davam, era normal, então não acabava passando. Eu passava para aquelas pessoas que tinham necessidade. Então não seriam assim avaliações. Tá? Só reforçando isso e eu tenho todos os dados. Então, mas esses dados foram passados para o Rafael, que deve estar... Sim, eu estou querendo dizer que eu tenho 100 avaliações, mas as 100 avaliações não vão ter orientações, não é todas que vão ter orientações. Você tem as 100 avaliações? Tenho, sim. Baseado nos dados que chegaram a você, sim. E ali se concluiu alguma coisa, sim, verdade, da sua correto, avaliação. Eu tenho de todos os 100 participantes. Ok? Assim acaba o relatório. Perguntada pelo vereador Lineu Navarro se a depoente entendia como adequado a sua orientação ser transmitida às pessoas pelo coordenador do projeto, senhor Rafael, declara que era procedimento adequado, mesmo porque passava por escrito todas as orientações que eram transmitidas pelo senhor Rafael às pessoas, sem que houvesse qualquer modificação por parte
do coordenador na transmissão de suas orientações. Informa também que realizou as 100 avaliações, porém, nem todas as pessoas avaliadas tinham necessidade de receber orientações. Eu não sei se foi respondido no começo, o período que ela prestou o serviço foi colocado? Qual foi colocado? Setembro a dezembro. Setembro a dezembro. André, você tem conhecimento que a autorização é legal para que você pudesse fazer esse tipo de serviço e receber da prefeitura visa o convênio? Ele só foi emitido nos meados do mês de dezembro? Tramitou o processo, projeto, convênio, ele é aprovado, na verdade, o convênio no final de dezembro. Você não tem conhecimento disso? Não, desconheço. Desconhece. Convênio aprovado em dezembro. Perguntada se tinha conhecimento de que o convênio com a prefeitura teria sido aprovado e publicado, vereador? Ele foi assinado dia 19 de dezembro, pelo representante da entidade e pelo prefeito. 19 de dezembro, assinado. Que o convênio teria sido assinado em 19 de dezembro, na condição de aditamento para a prestação de serviço de nutricionista, declara que não tinha esse conhecimento. André, o conselho, tem um conselho de nutricionista, não sei como, tem, né? Conselho dos profissionais, como chama? CRN. CRN. Ele tem tabela pelos serviços prestados, uma base de referência para que esses trabalhos individualizados possam ser cobrados? Olha, deve ter, mas eu desconheço. Você desconhece? Sim. Em relação sobre a tabela de honorários profissionais estabelecida pelo Conselho Regional de Nutrição, é de nutrição? CRN informa que existe a referida tabela, porém não conhece em detalhes os seus valores. André, por não conhecer os valores de referência da tabela para os procedimentos clínicos da nutricionista, como que você pautou o aceitamento desse valor que foi proposto de R$ 3.100 para essa quantidade de procedimentos a serem feitos e avaliações? Olha, na verdade, como seria 100 avaliações, 3 de 100 seria R$ 31 reais por pessoa. E eu acho barato numa consulta nutricional. Então, assim, foi mais uma parte de gostar da área de nutrição mesmo, entendeu? E por ser com o professor Rafael, que é meu esposo, a gente fazer uma parceria para, assim, não estar fazendo um trabalho voluntário porque eu ganhei por isso, mas, assim, fazer um trabalho com a sociedade, entendeu? Em si mesmo, entendeu? E não tanto pelo valor, pelo dinheiro também, porque se fosse pensar, seria barato.
Perguntada: como via o valor de R$ 3.100 pela prestação de serviços de 100 avaliações, acompanhamento e orientações pertinentes, informa que considera este valor de R$ 31 para cada avaliação realmente um valor pequeno, porém, no intuito de estabelecer uma parceria com o projeto coordenado pelo seu esposo, mesmo não sendo voluntária, pois receberia algum valor, o fez por contribuição junto à sociedade. Vereador Lineu. André, além de não conhecer a tabela de referência pelos serviços prestados, no caso do profissional nutricionista no Estado, você tem padrão de comparação de outras nutricionistas da cidade de São Carlos que executem serviços similares a esses que você propôs a fazer e que valores são cobrados por elas ou por eles? Vereador, cada profissional coloca o seu valor. Aí vai da pessoa se ela quer contratar o serviço daquele profissional ou não. Então, cada indivíduo tem o seu valor, cada um tem o seu valor. Se, que nem você vai num médico, né? Estou dando um exemplo. Tem o de 80 e tem o de 150, aí é a sua escolha, aí depende do profissional. Então, assim, eu expus o meu trabalho que eu exerci, e aí a pessoa alega se quer ficar ou não. Esse era o meu valor, entendeu? E eu não tenho um valor, assim, X. Eu faço algumas orientações para fora também, mas eu acabo não cobrando o certo, que às vezes pessoas amigas, próximas, então você acaba colocando um precinho um pouquinho mais baixo. Mas o meu valor é esse. Eu não tenho conhecimento, deve existir algum, mas eu não tenho conhecimento de valores, em questão de valores. Perguntada se tem um comparativo com os valores cobrados por outros profissionais da mesma área por esse tipo de serviço prestado, declara que não tem conhecimento desses valores de outros profissionais para poder comparar. Não sei se foi colocado, mas é uma última pergunta, André, é a seguinte: o pagamento único foi feito em cheque ou em espécie? Foi em cheque. Cheque? Sim. Foi colocado. Minha parte. Obrigado, André. Nada. Bom, não havendo mais nenhum questionamento por parte dos vereadores, eu tenho a agradecer muito, Andréia, sua presença aqui, para contribuir com esse trabalho nosso. Doutor Zé Renato, mais uma vez, e dou por encerrado, então, o depoimento. A Cidinha tem um questionamento. Andréia, deixa eu fazer uma pergunta. Você falou que o Rafael mandava os dados A primeira consulta você que fazia? Sim.
Ele pegava os dados, passava para mim, através desses dados eu fazia todo o cálculo e passava algumas orientações para ele, se necessário. Com o usuário você não tinha contato? Não, eu não tive contato. Agora, lá, então, vocês tinham balança, tinha fita para medir? Ele tinha. Tinha. Lá na entidade? Sim, ele tem. E foi adquirida como? Olha, na parte interna eu não sei como foi adquirida. Porque para eu só sei. Porque quando a gente vai na nutricionista, a gente tem a balança, tem a balança, a altura. Sim. O profissional, ele tem que ter isso, né? Senão não tem como ele avaliar, pesar, como que é pesar? É por isso que eu estou Entendeu? perguntando, Não, porque sim. Normalmente as pessoas não iam saber. Sim, não, mas tem sim, tem sim. Ok. Obviamente tem necessidade, está afirmando que tem necessidade. Você tem esses equipamentos, essas coisas próprias e cedeu ao projeto? Não. Não. Perguntada pela vereadora Cidinha, do Oncológico. Se, no local das atividades, dispunham de aparelhos ou equipamentos para realizar as tomadas de medidas necessárias para avaliação nutricional, informa que tinha esse levantamento de dados no local, porém, não era ela que fornecia os equipamentos ou aparelhos para tais medições. Agora, essas pessoas que você diagnosticava lá, que era diabética, tudo, né? E você passava alguma dieta? Não, eu passava orientações. Orientação. Sim, mesmo porque a pessoa que é diabética ou hipertensa, ela já tem uma rotina, uma alimentação certinha, entendeu? Então, eu não passava nenhuma dieta, tá? Eu só passava simplesmente orientações. Orientações. Sim. Em questão, se a depoente passava alguma dieta às pessoas que apresentavam alguma patologia, esclarece que fazia as orientações, mas não estabelecia dieta. Havia acompanhamento médico dessas pessoas? Não, eu não tenho acesso a isso. Com certeza tinha, mas eu não tinha acesso a isso, Ok. tá? Porque geralmente para fazer atividade física, né, geralmente pede atestado, Pede alguma coisa, mas assim, atestado. não é do meu conhecimento. Ok. Tá? Não tinha conhecimento sobre se havia acompanhamento médico, pois não fazia parte da sua atribuição, porém entende que deveria haver algum tipo de atestado médico junto às atividades realizadas. E toda nutricionista, elas têm o impresso próprio com os dados necessários para ser avaliados. Você tem isso lá? Sim, é o formulário que a gente fez. Que eu acabei, já falei várias vezes, que é a anamnese, relação cintura-quadril e o cálculo de IMC. Mas esse impresso você tem ele? Eu que formulei, sim, eu tenho, porque foram feitas as 100 avaliações baseadas nesse formulário. Ok? Declara que as avaliações
foram registradas em formulário próprio de sua atividade. Nada mais, então dou por encerrado o depoimento da senhora Andréia Cristina Salvo. Só peço aguardar para as devidas assinaturas e para que você tenha uma cópia do depoimento. Muito agradecido mais uma vez. Obrigada. Encerrado esses trabalhos da comissão.